Olá pessoal, boa tarde a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos aí com mais um vídeo, né? Boa noite para quem for assistir à noite, bom dia para quem for assistir durante o dia, pela manhã. O tema deste vídeo hoje é maturidade. O tema central é como se tornar uma pessoa madura. Maduro na fé, maduro espiritual, maduro matrimonial. Uma pessoa madura que toma as suas decisões, uma pessoa madura que sabe o que quer, uma pessoa madura que não anda procurando opiniões para os outros, mas pergunta sobretudo para Deus e tem uma escuta de Deus. Para isso você precisa ter intimidade, é o que eu venho falando desde o vídeo passado. Na semana passada a gente lançou um vídeo sobre dependência de Deus, a dependência principal de Deus, né? Sobre as suas finanças, né? Foi um dos temas fundamental. Como é que está andando as suas finanças, como é que está andando as suas providências, se você está entregando tudo para Deus ou você está retendo e querendo ser o seu Deus da sua vida, da sua história. E hoje o tema central é maturidade. Como se tornar uma pessoa madura e identificar, será se você é uma pessoa madura ou uma pessoa que precisa crescer? Todos nós precisamos crescer. Mas como é que você está fazendo isso? De maneira correta? Ou nunca se identificou, nunca fez uma autoavaliação de si mesmo? Sempre bota a culpa no outro. De antemão, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amados, peço aqui humildemente que você possa entrar em nosso canal, assistir o vídeo, dê seu like, né? Dê seu like, se inscreva, para que juntos possamos crescer e aprender muito mais. Né? Aprender a crescer na fé, a crescer de maneira espiritual, a crescer na sua vida em todas as dimensões. Por exemplo, na dimensão financeira, crescer como um empresário, crescer como casamento, crescer como noivado, crescer como namoro, crescer em todos os aspectos. Porque, afinal de contas, Deus busca e todo dia nos chama a caminhar com Ele, a seguir os passos de Jesus. Para isso, precisamos renunciar a nós mesmos. É o que ele diz no Evangelho de São de Mateus. E hoje a gente vai partilhar um pouco a palavra aqui no Evangelho de São João. O discurso do pão da vida. Esse discurso é muito forte. Muitos deles ali desistiram porque não estavam maduros. Não tinham convicção naquilo que eles queriam. Eles estavam lá, talvez por holofote, talvez por outra coisa, menos por Jesus. Porque para seguir Jesus, precisa ser homens e mulheres maduras. Primeiro precisamos conhecer Ele e ter intimidade, para depois segui-lo. O que o Evangelho de São João hoje, capítulo 6, a partir do versículo 54, vai nos dizer? Tá bom? Peço que você medite mais uma vez, se inscreva em nosso canal, dê seu like, manda para as outras pessoas que estejam precisando, que hoje a gente vai falar sobre maturidade, tá bom? Você vai identificar um pouquinho se você é maduro ou você ainda precisa crescer. Óbvio que todos nós precisamos crescer, mas uns que ainda não fez nenhuma autoavaliação de si mesmo, com este vídeo vai se identificar e eu tenho certeza que vai ajudar muito, sobretudo a vida das pessoas que estão na caminhada da igreja, tá bom? E que com essa palavra que o Senhor vai nos exortar hoje, que Ele possa nos purificar e perdoar todos os nossos pecados. Assim diz o Senhor no discurso na sinagoga. Olha a palavra que vai nos dizer. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-lo? Compreendendo que seus discípulos murmuravam,
Por causa disso, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Algum de vós, porém, não crê. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam, e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmo que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que foi que Simão Pedro disse? Ele deu uma palavra madura, ele deu uma resposta madura. O que muitas vezes nós não damos uma resposta? Porque nós não sabemos a convicção daquilo que nós queremos. Nós não temos ciência, nós não temos consciência do que nós estamos buscando. Porque nós não se autoavalia. Nós não buscamos o que queremos, não se conhece. Nós não se conhece. E aqui tem uma autora que vai nos falar uma coisa muito importante, que ela vai dizer: ninguém pode crescer se não acredita que necessita crescer. Não se acha gordo. Quem não se acha gordo não vai querer emagrecer, pois se acha magro o suficiente. Continuará então da mesma forma. Quem se acha bonito e inteligente não vai querer mais estudar, pois não vê a necessidade. Do mesmo jeito, só amadurece quem entende que precisa crescer, quem compreende que ainda não é perfeito, que deseja dar o melhor de si para Deus. Quem não se preocupa para crescer porque se acha perfeito, se acha o dono da razão, ele é o Deus dele próprio. E quando nós vamos se autoconhecendo, nós vamos entendendo que a gente precisa mudar em muitas áreas. Quando nós se conhecemos, nós vamos entender que a gente precisa perdoar mais, que a gente precisa melhorar mais com o outro, que a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa. Porque quando a gente não se conhece, a gente sempre bota a culpa em outra pessoa, em uma situação, em uma ocasião. Sempre vai botando culpa no outro, na situação, na causa de outra coisa. Mas nunca olha para si mesmo e diga: não, eu errei bem aqui, eu preciso mudar. O reconhecimento do erro é o primeiro passo para a maturidade. Significa que você está trabalhando, você está se autoconhecendo que também é pecador, que também é falho. Este voltar para dentro de si e entender que precisa ser mudado, e a Deus vai dar a graça, Jesus vai dar a graça para tu mudar, e essa graça hoje passa pela palavra. Hoje nos diz que o sacramento principal nosso da igreja é a Eucaristia. Precisamos nos alimentar do corpo e do sangue de Jesus, para poder Ele nos curar. Nós somos muito feridos, nós somos muito chagados por a vida do passado, por aquilo que aconteceu na nossa vida, quantas decepções a gente passou na nossa vida efetiva, quantas traições a gente já não passou. Não estou dizendo só traição efetiva, mas traição de amigo, traição de coisas que a gente imaginaria que ia acontecer e ser correspondido, não fomos correspondidos. Aquilo foi uma traição para nós. E a gente vai ficando com essas mazelas, com essas feridas. A gente vai ficando com esse tipo de sequela. Padre Léo já dizia que a cura interior ela precisa ser feita todos os dias.
Todos os dias nós precisamos de cura interior. Todos os dias nós temos ferida. Todos os dias nós somos feridos. Todos os dias nós ferimos os outros. Todos os dias nós precisamos do auxílio da graça de Deus. E você só vai ser maduro se você tiver este auxílio para te ajudar a amadurecer. Você pode até ser maduro cronologicamente falando, de idade avançada. Mas quantas pessoas de idade avançada que você conhece, que eu conheço, que tem uma mentalidade de criança? As atitudes deles são de criança, de adolescente, ou seja, nunca está de acordo com a idade cronológica dele. Entende? As atitudes dele, tem gente que a gente não pode falar uma história que a gente não confia nas histórias que ele fala. Por quê? Porque as atitudes dele é de criança, as atitudes dele é de adolescente, as atitudes dele é de jovem. Ele não está nem com a atitude cronologicamente de acordo com a idade dele. Entende? Quantas pessoas você não conhece que às vezes até mentem a idade, tem a dificuldade muito grande de dizer a sua idade? Por quê? Tem ferida do passado que impede dele falar a própria verdade dele, a própria idade dele. Qual é o problema de falar a sua idade? Qual é a sua idade hoje? O que está ferido ainda dentro de você que você não possa falar a sua idade? Entende? Por quê? Porque a gente está ferido. Porque a gente foi criado naquela sociedade que, velho, a pessoa de idade, e isso não tem mais valor. Né? A pessoa está de 50 anos para frente, já perdeu a capacidade de muitas coisas, sim. Mas em contrapartida, ele conseguiu experiência. Se ele usou bem a sua vida, buscando sempre a graça de Deus, ele tem uma experiência dos erros do passado que hoje ele não comete mais. E se torna um conselheiro. Quase todo mundo na sua família tem alguém de referência. Que você busca sempre o conselho dessas pessoas. Gosta sempre de ouvir. Nós vivemos num mundo que a gente quase não ouve. A gente foi criado para ouvir mais e falar menos. O que a gente faz? O contrário. A gente fala mais e ouve menos. Nós temos 2 ouvidos e há uma boca. A gente fala mais e ouve menos. A gente tem uma dificuldade de escutar. Porque a gente só fala e não quer escutar. E quando nós escutamos do jeito da gente. Porque a gente não está deixando Deus agir na nossa história. E para complementar esta palavra, eu venho aqui de novo na palavra de Deus. No Evangelho de Mateus. Né? Ele que vai nos falar também sobre a nossa vida. Sobre aquilo que precisamos deixar Deus agir em nossa história. Né? Ele vai dizer no seu evangelho que se queres me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e me segue. Ou seja, para deixar Deus agir em nossa vida, primeiro nós temos que fazer um esvaziamento de nós. Nós temos que deixar Jesus agir dentro de nós. Ele não vai dizer lá no Evangelho, que foi lido agora há pouco, que se comeres da carne dele e beber do seu sangue, ele permanecerá em nós e nós nele? Mas para isso nós precisamos esvaziar dos nossos desejos, das nossas vontades. Que sempre a nossa carne busca nós fazer aquilo que é contra o Espírito. Nós temos que desvaziamento, que é uma palavra grega chamada kenos, que nós temos que esvaziar de nós mesmos para deixar Deus agir. Porque quando Deus age em nós, tudo de bom acontece sobre a nossa história. As nossas palavras são palavras de vida e não palavras de maldição. Nossas palavras são palavras que acalmam o coração da pessoa e não a palavra que apavora o outro. Nossas palavras, elas vão se tornando uma palavra de cura para a vida da outra pessoa. Nossas palavras, elas vão se tornando bênçãos e não maldição. Quantas pessoas você encontra hoje em dia que quando você dá um bom dia, pergunta como é que ele está, ele diz, tá do jeito que Deus quer. Então tá maravilhoso. Mas ele vai contar a história dele, ele só fala em dificuldade. É o preço alto da gasolina, é as coisas que estão caras demais, o dinheiro não dá para nada. A palavra dele só é palavra negativa. Você não vê uma palavra positiva. Entende? Então por quê? Porque ele não tem uma maturidade. Ele só vê pelo lado difícil.
É uma pessoa que não busca a palavra de Deus, uma pessoa que geralmente não tem uma vida sacramental, ou até tem, mas não cresceu. Não cresceu na maturidade. Por quê? Ele não deixou Deus agir plenamente. Ele está agindo por ele mesmo. Só vê o lado negativo da situação. Entende? Ele não olha que Deus amou tanto ele, tanto eu, que deu seu Filho único para morrer para nós, e ele se humilhou a tal ponto de morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado, e que nós somos mais do que vencedores nele. Uma pessoa madura, ele olha para dentro de ti e vai dizer: Deus está contigo, você pode, filho. Se Deus te chamou para uma missão, é porque Deus vai te capacitar. Se Deus te chamou para botar seu empreendimento, porque Deus vai te capacitar, para que Deus vai mandar os clientes. Deus vai te capacitar para tu fazer tudo aquilo que o seu coração está pedindo. Mas bota Deus em primeiro lugar, criatura. Bota Deus, meu irmão, em primeiro lugar. Não deixa Deus em segundo plano, não, mas bota Deus em primeiro lugar. Não ande murmurando. A palavra de hoje falou sobre murmuração. Nós somos muito murmuradores o tempo todo, reclamamos do sol quente, reclamamos do frio, reclamamos da lama, reclamamos da poeira, reclamamos do preço alto. Nós muitas vezes não dissemos palavra de bênção, às vezes as nossas palavras estão sendo de maldição. Nós temos que chegar no local, meu irmão, minha irmã, e ser como Maria quando chegou na casa de Isabel. Nós temos que chegar na casa das pessoas, meu irmão, e o encontro do outro, e levar palavras de bênçãos, não maldição. Isabel, quando olhou para Maria, disse: o que eu mereço para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E Maria canta um magnífico. É belo, gente. Dá a notícia maravilhosa, dá a profecia o que ia acontecer. E ali aconteceu o primeiro batismo no Espírito Santo no ventre de uma mulher, no ventre de Isabel. A maturidade faz com que você tome uma decisão urgente. Faz com que, quando o anjo falou a Maria, Maria questionou apenas que como isso acontecer. Quando o anjo disse que como ia acontecer, Maria não perguntou mais nada. Maria foi. A palavra diz no Evangelho de Lucas que Maria foi depressa. Você sabia que da distância onde Maria morava para onde Isabel morava dava 128 quilômetros de subida, de ladeira acima? Maria foi a pés, no sol do deserto. E Maria não murmurou. A palavra diz que Maria guardava tudo no seu coração. Ou seja, ruminava a palavra, porque ela é o sacrário vivo. Para nós ser pessoas maduras, nós precisamos da graça de Deus. Sozinho nós não conseguimos. Quantos filhos e filhas que casam e não saem da casa dos pais o tempo todo, não resolvem os seus problemas. Leva para o pai, leva para a mãe resolver. Falta de maturidade. Eu lembro que na reunião de casamento que a gente estava antes do casamento, era o que sempre falavam os formadores. Vocês a partir de agora vão ser só uma carne e um só coração. Os problemas de vocês, quem resolver é vocês. Não que não vai precisar do auxílio se tiver muito além, vai precisar do auxílio sim. Quando você vai fazer tomar uma decisão, vai ficar pensando sempre que os outros vão pensar, que achar que dá errado. É sinal de maturidade. É pensar que vestir uma roupa, mas essa roupa não vai agradar, vai ficar feia, mas você está gostando? Tá, então vista. É pensar de fazer algo, mas as pessoas não vão gostar. Você está gostando? É da vontade de Deus? Faça. Pergunte para Deus, é da vontade dele? Teu coração deu paz? Faça. Quer botar um negócio e rezou, deu paz no teu coração? É da vontade de Deus? Não vai te levar à perdição? Não, bote. Não vá contar que aquelas pessoas, os teus amigos, que tu acha que é teus amigos, não vá contar que talvez os teus familiares vão comprar primeiro do teu negócio. Não vão. Não vão. Isso é imaturidade se você começar a pensar por aí. Você tem que começar a pensar: eu vou fazer a minha cota de venda, Deus vai conseguir mandar as pessoas, mas eu preciso fazer a minha parte. Deus faz a dele, mas nós temos que fazer a nossa. Deus já vem fazendo a dele sempre que ele é fiel por natureza. Agora nós, muitas vezes, pela nossa infidelidade, pela nossa inconstância, pelo meio que nós nascemos, que nós vivemos,
A gente começou a ser pessoas imaturas, pais que às vezes não deixam seus filhos partir porque pensam que os filhos é deles, os filhos é de Deus. Mãe que quando o filho sai e fica morrendo porque os filhos ainda pensam que os filhos é dela, os filhos é de Deus. Ela criou, Deus deu uma bênção para ela. Mas ela precisa entender que o filho antes dela é de Deus. Quantos pais e mães que eu vejo, quantas famílias que faz o Deus dos seus filhos, quantos pais que faz o Deus dos seus filhos, quantos marido e mulher que faz o Deus do seu casamento. Botar Deus em primeiro lugar em primeiro lugar tem que ser Deus. Dia de domingo as pessoas não vão para a missa, muitas pessoas não vão para a missa porque tem um almoço em casa. Entende? Tem um almoço em casa familiar e aí começa a se estender por almoço, começa a cervejada e de noite estão bêbados, muitas vezes não vão para a missa. Por quê? Fizeram Deus daquelas pessoas, daquela situação. Deus para estar em primeiro lugar, primeiramente Deus, em primeiro lugar a missa. Pode estar quem estiver na sua casa, pode receber quem for. Não, meu filho, hoje tem missa, eu preciso ir para a missa. Hoje tem uma missão para mim fazer, eu preciso ir àquela missão. Hoje tem um texto para mim ir, eu preciso do texto. É botar Deus em primeiro lugar? É isso. Decisão. Meu irmão, não dá mais, pode ter gente na sua casa, despache, educadamente, despache, eu preciso ir, estou fechando as portas. Isso é maturidade. Não vá se preocupar com aquilo que ele não vai vir na sua casa, porque se ele não vem na sua casa, ele não lhe entende. Então, se ele não lhe entende, ele não é seu amigo definitivo. Ele não quer que você bote Deus em primeiro lugar. Você primeiro convide para ir para a missa. Você primeiro convide para ir para a missão com você. Se ele não quiser ir, beleza, mas eu preciso ir. Eu tenho um compromisso. Eu preciso estar nesse horário. Então, o horário está chegando, eu preciso ir. Terminou o almoço de família, gente, eu preciso ir para casa, eu preciso me arrumar para ir para a missa. Eu preciso me arrumar para ir para as coisas de Deus. Honre seus compromissos nesse quesito, em todas as circunstâncias. Se deu errado, comunique a pessoa antecipadamente. Então eu estou falando isso para mim mesmo, porque muitas vezes eu não sou muito pontual. Hoje eu estou falando para mim mesmo e Deus fala para mim mesmo. Precisa ser mais pontual nas tuas coisas. Precisa ser mais pontual nos compromissos onde você precisa chegar. Precisamos ter essa antecipação, porque Deus vai nos preparando, mas nós precisamos também estar preparados. Nós precisamos, meus irmãos, estar com as talhas pronta para que a água chegue, tá com as talhas cheias de água para que Jesus chegue e transforme a nossa água em vinho. Quantas vezes a gente não consegue receber uma graça porque nós não estamos com as talhas cheias de água. Jesus está ali prontinho para fazer o milagre, mas as nossas talhas estão vazias, ou as nossas talhas estão quebradas. Precisamos ter uma cura interior todos os dias, porque só assim seremos homens e mulheres maduras para tomar decisões de acordo com aquilo que Deus pede para nós. E se nós tomamos decisão de acordo com o que é a vontade de Deus, nós não seremos mulheres e homens imaturos. Seremos homens e mulheres maduras. Homem de tomar decisão, mulher de tomar decisão, marido de ser um bom marido, mulher de ser uma boa esposa, filho de ser um bom filho. Paramos desse mimimi, paramos desse negócio que ninguém pode falar mais nada para um filho, que o menino já está com problema de depressão. O maior índice de depressão que nós estamos vivendo no tempo é esse período agora. Ansiedade. Porque precisamos de cura interior. Quantas pessoas estão nos consultórios de psicologia, nos psiquiatras, nos consultórios de psicanálise? Problema, ansiedade e depressão. Porque precisa de cura. Chega casos, aqui na obra Shalom, que eu participo, casos que precisam de um acompanhamento psicológico. Já está muito avançado. Quantas pessoas estão vivendo hoje nessa angústia? Meu irmão, minha irmã, precisa olhar para dentro de si e dizer, eu preciso melhorar. Deus me ajuda, porque Ele vai te ajudar. Tem uma frase de um santo que ele vai dizer, não há pessoas para fazer maior mal na nossa vida do que nós mesmos. Não há pessoa para fazer maior mal na nossa vida do que nós mesmos. Então, não acumule esses lixos que está dentro do seu coração, essas mágoas velhas. Isso é cientificamente comprovado que mágoa, rancor, causa câncer no ser humano. É cientificamente comprovado que mágoa e rancor causa câncer no ser humano.
Ou seja, isso que você carrega dentro de você, de mágoa, de rancor, de raiva, isso vai levar você a uma enfermidade física e incurável, talvez, que seja o câncer. Então, a partir desse vídeo de hoje, toma uma decisão. Eu preciso mudar, eu preciso perdoar mais, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso deixar aquilo para trás, eu preciso corrigir aquilo que eu precisar corrigir, eu preciso caminhar para frente. Não olha para trás, meu irmão, caminha para frente. Resolva o que tem para resolver, mas caminha para frente. Caminha para frente, caminha para frente, caminha para frente. Deus, quando chamou Josué para caminhar, Josué estava de luto, com 3 dias que Moisés tinha morrido. Livro de Josué, capítulo 1. Deus diz, olha, caminha para frente, pega esse povo e anda, porque Deus quer que nós dê passos. Jesus quer que nós dê passos logo, e que seja homens e mulheres maduros, que quando vier uma adversidade, quando vier uma enfermidade, quando vier uma morte na nossa família, nós esteja preparado e maduro para saber como reagir, e não ficar em desespero diante de uma situação que possa acontecer em nossa vida. Amém? Que esse vídeo possa acrescentar na sua história, que esse vídeo possa melhorar a sua vida, assim como está melhorando a minha. Que esse vídeo possa revigorar e dar uma esperança. Filho e filha, meu irmão e minha irmã, que você pode, porque Deus te ama e já morreu por ti. E nós somos mais, você e eu, você e aquela outra pessoa que está precisando desse vídeo. É mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós. E com esta frase de que o Senhor diz 365 vezes na palavra de Deus, na própria Bíblia, ele vai dizer aqui, ó, durante o nosso mês, durante o nosso ano inteiro, todo dia, Deus diz para mim, diz para você, coragem, filho, não tenhas medo, seja valente, não tenhas medo, porque eu confio em ti e te fiz homem e mulher madura. Eu quero que você seja uma pessoa madura, que toma decisão. Eu quero que seja uma pessoa que as pessoas olhem para você e se inspirem em você. Quantas pessoas olham para ti e estão inspiradas em você? Não caia, não volte para trás. Caminhe para frente, porque Deus te quer homens e mulheres santos. Amém? Que Nossa Senhora possa nos proteger e consagrar todo esse vídeo, toda a nossa história. E que você possa também, além de assistir esse vídeo, repasse para outras pessoas e se inscreva no nosso canal, e que muitos Deus tem para nós. No próximo vídeo que vamos gravar, a gente vai querer, agora a partir de então, a gente vai buscar fazer 2 vídeos por semana. Eu não sei se vai ser lançado, mas nós estamos com esse projeto de lançar na segunda-feira, né? Toda segunda e toda sexta-feira. A gente vai ver o que vai dar certo, mas vamos rezar que tudo Deus tem para nós. Se Deus me chamou para fazer esse trabalho, e agora a gente buscar melhorar cada vez mais, e que você possa ser tocado de não desistir daquilo que as pessoas estão dizendo que é para você desistir. Não desiste, filho. Não desista. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Nossa Senhora sempre nos proteja.